Curtiço é um romance-tese escrito por Aloysio Azevedo, ou seja, ele tem o papel de comprovar uma teoria, que no caso é determinista, que em suma trata o homem como um fruto de seu meio. Na obra percebemos que o protagonista é o Curtiço, pois tudo ocorre através dele. Porém, hoje, com base no nosso projeto de pesquisa, em conjunto com a doutora Érica Arruda, apresentado para a Comissão Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, Portugal, nos prestaremos a analisar historicamente e juridicamente a constituição do negro na sociedade brasileira, entre o período antes a abolição da escravatura e após a abolição. Com base em uma sociedade historicamente racista, com esse traço advindo desde a colonização, será que o negro cativo, ao tornar-se trabalhador livre e com a dita isonomia jurídica, teve de fato uma garantia de liberdade laboral e social, ou se a sua liberdade jurídica favoreceu a exploração de sua força de trabalho através do modo produtivo capitalista, também da dita democracia racial? Pois analisamos a igualdade jurídica como um pretexto a equivaler o negro ao branco, em um contexto de racismo, explorar cada vez mais a força de trabalho do negro. Porém, toda essa problemática será respondida quando o artigo for publicado. O resumo já está nos Anais de Coimbra, eu vou disponibilizar o link aqui embaixo. E agora quero lhes convidar para, além de assistir a apresentação, assistir também um breve resumo de como se constituiu a ideologia racista na sociedade brasileira. A formatação de uma cultura brasileira alicerçada em hábitos europeus aparelhou ideologicamente toda a sociedade acerca de uma configuração patriarcal machista e racista. O modelo de família patriarcal brasileira é a da família do senhor de engenho, funcionando como suporte e ponderação real e simbólica para toda a organização social. Os proprietários de terra daqui não tinham sangue real como os da Europa. Eles ou herdavam terra do governo de Portugal, ou eles compravam, principalmente após 1850, a Lei de Terras. Porém, essa nobreza tratava de criar e perpetuar, através da repetição, uma história que pudesse justificar seu lugar destacado na estrutura social brasileira. O que definia a nobreza no Brasil não era o que ela produzia. Não se dedicavam aos trabalhos braçais, não aravam terra, faziam nada relativos a gerar riqueza. Toda a riqueza gerada era proveniente dos trabalhadores braçais, dos cativos, que eram inferiorizados, quando não aviltados. A riqueza que os donos de terra possuíam traziam a sua autoridade. A força e a influência dos proprietários de terra era derivado principalmente pelo quanto de riqueza detinham e pelo quanto de escravos possuíam. Esse cenário é totalmente perceptível no livro, quando percebemos o João Romão mudando todos os seus hábitos e todos os seus costumes para fazer parte da elite de Botafogo. Reformou todo o seu cortiço, fez dele maior do que a casa do Barão Miranda, fez cursos de etiqueta, tudo para parecer ser da elite. E, além do mais, demonstrar que tinha riquezas. E o João Romão, por representar o emergente capitalismo no Brasil, ele fazia de tudo para mostrar suas riquezas e seu poder. Os pressupostos citados exercem o papel de perpetuar estruturas de dominação específicas que, pós-período escravocrata, sistematicamente apartou os negros de políticas públicas, das benesses de Estado, do mercado de trabalho e da participação nas altas classes. Essa diferença entre nobres e trabalhadores braçais, entre senhores de engenho e escravos, entre patrões e empregados, geraram, na sociedade brasileira, uma violenta e consolidada desigualdade social e estrutural, uma travada mobilidade social através do trabalho e da raça. A abolição da escravatura, por não fornecer um conjunto de políticas públicas e um projeto de assistência social ao negro que foi liberto, ele foi abandonado à própria sorte e, segundo Gilberto Maringoni, se tornaram os indesejados da República. Bertoleza via no homem branco, em João Romão, alguém honesto e de caráter somente pela sua cor. Essa concepção foi atribuída pela produção cultural existente no Brasil naquela época, que era proveniente dos costumes e dos hábitos da elite brasileira e influenciados pela europeia.
O mais perigoso é que Bertoleza não via em seus irmãos de cor esse mesmo caráter de honestidade, mas os tratava inferiormente. O maior perigo do racismo é quando é efetivado no subconsciente dos oprimidos, no qual trata a opressão como algo natural. O apagamento histórico e a eufemização das revoltas quilombolas e da escravidão no Brasil detém o papel principal de anestesiar as possíveis rebeliões e os movimentos negros pelo fantasma da Revolução Haitiana. A igualdade e a isonomia jurídica são necessários para equivaler legalmente burgueses ricos de pobres proletários, como também brancos e negros, e favorecer assim a compra e venda das mercadorias entre eles, como também e principalmente a força de trabalho, pois o que detém os meios de produção sempre vai querer, como tratado no vídeo de uberização do trabalho que está aqui na notinha, você vê depois, conseguir explorar o maior possível da força de trabalho e extrair dela a maior quantia de lucro. O período pós-abolicionista não fundamentou uma nação mais igualitária e solidária. Essa realidade é construída através da constante luta do movimento negro e de movimentos progressistas, que visam efetivar políticas públicas e consolidá-las na sociedade brasileira. Os aparelhos ideológicos que fundamentam o racismo estrutural na sociedade brasileira devem ser combatidos por nós que queremos uma sociedade mais justa e menos desigualitária. Bem, após essa exposição, eu quero lhes convidar para assistir a minha apresentação, que estará logo em seguida, assistir os vídeos que estarão nas anotações e também ler o resumo que está publicado nos anais lá no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra. Muito obrigado por assistirem. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E simbora pro vídeo. Bom dia a todos, é um prazer, uma honra poder estar apresentando esse trabalho para vocês. E eu vou dar continuidade à fala da doutora Érica. Bem, o nosso método de análise é o comparativo entre o período antes da abolição da escravatura e após. E a principal pergunta a ser respondida é: será que o negro, o cativo, que tornou-se trabalhador livre, ele de fato garantiu a liberdade, a igualdade da Constituição e da Lei Áurea, ou ele está sempre à deriva de um processo de submissão laboral previsto pelo axioma do produtivo capitalista? E nós percebemos também, como a doutora Érica disse, da questão da Bertoleza. Essa questão dela com o João Romão representando, além de uma questão de submissão laboral, mas uma face do racismo estrutural no Brasil. Essa simbologia, pois é presente em todo o livro, que a Bertoleza ela não se reconhece como se possível de comprar sua alforria, possível de conquistar sua liberdade. Ela depende sempre do João Romão, detém nele um caráter de honestidade, de homem de palavra, enquanto ele está roubando ela, enquanto ele está construindo um cortiço, e ela está sempre à submissão dele nos trabalhos domésticos. E nós vamos perceber isso, que vai estar presente em toda a sociedade brasileira, esse processo. E a construção de uma produção cultural específica, que ela está alicerçada pela elite, só que ela é dissolvida nas classes populares. Então o racismo ele não é só perante os brancos aos negros, mas o próprio negro internaliza essa submissão que é dele perante o próprio branco, ele se vê alicerçado em um momento no qual ele não tem mobilidade social, ele é travado. E nós vamos estudar que isso vem desde o período antes da abolição, esse mandonismo, esse patrimonialismo, que vai acometer ao negro e ele se vê submisso. E a absorção dos negros no mercado de trabalho também será presente, porque quando esse cativo se torna trabalhador livre e com a onda de imigrantes, normalmente os empresários não iam querer contratar um negro pela questão do racismo estrutural, pois ele não via no negro uma capacidade de exercer um trabalho que poderia ser exercido pelos brancos. Então ele se vê numa massa que forma um exército de reserva, no qual eles ganham salários totalmente ínfimos, e o capitalista assim consegue lucrar e gerar grandes lucros baseado no racismo estrutural. E nós veremos também que o racismo é uma constituição necessária do capitalismo para que ele consiga lucro, através da discriminação racial. E o estudo pretende fazer uma análise geral do negro após a escravidão, sobre como se constituiu, quais foram os danos gerados desse processo ante a abolição e qual a continuidade. Também em aparatos legais, como o direito conseguiu amparar essa discriminação racial e conseguiu
estagnar a mobilidade social do negro, no qual até hoje, ainda hoje, e nós perceberemos que o negro está sempre à deriva de um processo de submissão e ele mesmo não consegue sair desse processo por causa dos aparatos ideológicos de Estado que estão presentes na sociedade, que estagnam ele, deixam ele imóveis na sociedade. E todas essas relações serão amparadas pelo Aloysio de Azevedo no livro O Cortiço. Então foi essa a minha apresentação. Obrigado.